Olá, eu me chamo Silas Menezes, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu gostaria de trazer uma palavra devocional para você no dia de hoje. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Essa citação tem sido constantemente atribuída, pelo menos é o que eu tenho visto em minhas redes sociais, ao A.W. Tozer. Embora eu não tenha certeza se de fato essa frase pertence a ela, ela é uma frase verdadeira. De fato, nós precisamos ser corajosos porque nós temos uma esperança que o mundo não tem. Especialmente em momentos como esse que vivenciamos por conta do coronavírus e da crise e da quarentena que desencadeou. Contudo, existe algo que me chama mais atenção ainda do que, de fato, a coragem que a igreja deve ter num momento como esse, a esperança. Mas é o fato de que o mundo precisa de uma igreja corajosa. E o que eu quero dizer com isso, e o assunto ao qual eu quero me referir contigo hoje, é a respeito da unidade da igreja. Perceba que o mundo não precisa de 2, 3 ou 4 ou até 1000 igrejas corajosas, mas de uma igreja corajosa. E diante disso, eu te convido agora a ler atentamente comigo as seguintes palavras do Santo Espírito por meio da pena do apóstolo Paulo. Palavra essa que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eu estou lendo da versão King James atualizada, tá bom? Vamos lá. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Esse versículo ele resume muito claramente o espírito da carta aos Filipenses, o desejo de Paulo, toda a teologia acessória que ele desenvolve, seja a respeito da Trindade, seja a respeito da alegria cristã, seja a respeito da humildade de Cristo, do sacrifício de Cristo, tudo isso gira em torno do desejo que ele tem de ver a Igreja de Cristo unida. E algo tem me perturbado, e a razão pela qual eu quero falar sobre a unidade cristã no dia de hoje contigo, meu irmão ou minha irmã que me assiste nesse momento, é que desde a eleição passada algo tem me perturbado e isso foi atiçado novamente pelo pronunciamento do presidente alguns dias atrás a respeito da quarentena. Discussões apaixonadas, intrigas, comentários amargos, palavras ditas fora de tempo e em plataformas inadequadas. Tudo isso é muito ruim, mas o que é ainda pior é ver a unidade cristã sendo ferida, prejudicada e muitas vezes até destruída por conta de algo que é infinitamente menor do que aquilo que nos une ou mesmo que deveria nos unir. Paulo, nesse versículo, ele fala muito claramente que para sermos cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, nós precisamos permanecer num só espírito e juntos combatermos unânimes em prol da fé evangélica. Para sermos cidadãos dignos de Cristo, precisamos permanecer num só espírito e junto combatermos unânimes em prol da fé evangélica. De antemão, já queria deixar muito claro que eu não estou dizendo que a nossa vida, enquanto brasileiros, deve ser inerte. Nós temos obrigações temporais e terrenas, e a Escritura nos ensina, no mínimo, sermos obedientes e intercessores, ou seja, devemos orar pelas autoridades e devemos obedecer às autoridades, desde que elas não nos peçam para pecarmos contra o Senhor. Mas o ensino que o apóstolo Paulo traz nesse versículo pode ser resumido numa simples pergunta. Ora, se sabeis que a vossa pátria não é esta, mas que a vossa cidadania ou cidade está nos céus, por que te preocupas tanto? Por que permites que assuntos relacionados a um local onde és estrangeiro e peregrino prejudique a tua unidade com os teus concidadãos do reino dos céus? E isso, meus irmãos e minhas irmãs, tem acontecido com muita frequência. E é um pecado que tem sido cometido frequentemente, constantemente contra o Senhor, especialmente nesse momento em que a gente tem tanta facilidade a interagir por meio da rede social. Nós somos chamados a termos um só espírito. E o fato de Paulo falar um só espírito nessa passagem, e logo alguns versículos à frente ele falar da comunhão do Espírito Santo ali, com certeza falando da comunhão do Espírito Santo, me é um indicativo muito forte de que aqui ele está falando, de fato, que nós devemos ter uma comunhão num só Espírito. É isso que ele quer dizer, no Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que fomos verdadeiramente comprados pelo sangue de Cristo e eficazmente chamados pela sua voz no Evangelho. E nós somos chamados a, permanecendo nesse Espírito, combatermos o bom combate da fé em prol da fé evangélica.
Repito, eu não conclamo ninguém aqui a se desviar dos seus deveres terrenos, mas eu conclamo sim a todos os crentes para que considerem a realidade de que vocês possuem um chamado ainda mais sublime do que esse chamado temporal. Nós somos chamados a ser um só povo, como nosso Deus é um. E Ele é o nosso Rei, e Ele quer que sejamos um, assim como Ele é um. Pai, Filho e Espírito. Por isso, não importa o que venha nos assolar, o que venhamos a sofrer, não importa o vírus que exista, que esteja assolando e deixando as nossas emoções ainda mais à flor da pele. Não importa com o que venhamos a discordar entre como irmãos, nesse mundo no qual somos peregrinos, devemos obediência irrestrita ao Rei do Universo, ao Deus triuno a quem pertencemos. Finalmente, eu gostaria de te mostrar como isso é possível. Na verdade, eu gostaria apenas de relatar aquilo que o próprio Deus fez, pois Ele mesmo mostra como essa unidade se torna possível. E essa unidade se torna possível através da humildade. Se você quiser pausar esse vídeo agora e ler os primeiros 11 versículos do capítulo 2 de Filipenses, você vai ver isso. O teólogo Andrew Murray, ele chama a humildade da beleza da santidade. E esse é o título do seu livro a respeito do assunto humildade. E veja, quando você lê esses versos que eu acabei de indicar, não é maravilhoso pensar que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, por meio de quem tudo foi feito e sem quem nada do que foi feito o seria, humilhou a si mesmo por ocasião da encarnação. E o objetivo dele ao se encarnar foi exatamente para que nessa carne que ele tomou para si, ele pudesse juntamente com ela tomar sobre si os nossos pecados, inclusive esse que nós temos, de não estarmos sendo unidos enquanto igreja de Cristo. E o que tem abalado a nossa unidade é algo muito menor do que o evangelho que nos une. Veja, Cristo não considerou o seu próprio conforto, mas ele trouxe sobre si desconforto para acabar com o nosso desconforto, com a inimizade que havia entre nós e Deus. E é nesse sentido que o apóstolo nos chama a considerarmos o interesse dos outros antes dos nossos. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que isso é muito difícil. Soa difícil e é muito mais difícil ainda na prática. Mas eu te pergunto, acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? É claro que não. Perceba que não é natural que um homem ressurja dentre os mortos, mas o Espírito Santo de Deus fez exatamente isso com Jesus Cristo. E é esse mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Por isso, se Ele pode nos ressuscitar da morte, como Ele o fará, se estivermos mortos, quando Cristo voltar, de fato, Ele pode sim nos livrar desse individualismo arrogante que muitas vezes faz com que a gente prejudique e muitas vezes quebre a unidade da Igreja de Cristo por conta de coisas que, ainda que sejam importantes, são tão menores do que aquilo que nos une. Cristo nos chamou para si e nos reuniu como seu povo. Aquilo que Deus uniu não separa o homem, não separa a economia, a política ou qualquer outra coisa que, como eu disse, ainda que seja importante, não pode ser comparado com a glória da cidade celestial, que pertence àqueles que foram resgatados, perdoados, lavados e adotados na família real. Deus vos abençoe e vos proteja de todo mal e não permita que a tua carne e as más influências que estão ao teu redor e que o inimigo das nossas almas te faça um desertor, mas não, que ele te fortaleça, que ele progrida, que ele te ajude a progredir na unidade com ele mesmo, para que sejas cada dia mais fortalecida essa união com Cristo que desfrutas. E que ele te torne cada dia mais humilde, a fim de que possas desfrutar da gloriosa e sublime dádiva e mandamento que é a unidade cristã. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.